Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu sou Fábio Júnior, professor aqui do Fábio Júnior Cursos e Concursos, certo? E estou aqui para mostrar um pouco do que será o nosso curso para a Polícia Militar da Paraíba. Visto que ontem eu gravei um vídeo falando um pouco sobre o que pode vir, né? O governador já falou do concurso, a banca já foi escolhida, o site oficial da Polícia Militar da Paraíba já publicou em seu site informações sobre o concurso, que a princípio vem aí para soldado da polícia e para soldado do Corpo Bombeiro, certo? Então, eu trago aqui para vocês algumas aulas para você ir se adaptando aí, começar a estudar o raciocínio lógico, que não é matemática propriamente dita aí, como muita gente pensa. Quando existe uma diferença aí entre raciocínio lógico e matemática. E eu trago para você um pouco o início de raciocínio lógico, certo? Então, vamos lá, prestar atenção aqui, que vem coisa boa aí. Raciocínio lógico. O que é raciocínio lógico? Raciocínio lógico começa com frases, certo? Que essas frases podem ser verdadeiras ou falsas. Professor, como assim? Frase verdadeira ou falsa? A gente pode falar que são proposições. O que é proposições? Deixa eu ajeitar aqui, certo? Proposições é toda declaração com verbo, sentido e classificação. A declaração é uma sentença declarativa que pode ser afirmação ou negação. Estou entendendo é nada, mas calma, a gente vai mastigando devagar até você entender, certo? Então, primeiro, para ser uma proposição, tem que ser uma declaração, certo? A declaração tem que fazer sentido, tem que ter verbo e tem que ter classificação de ser verdadeira ou falsa, como está tudo descrito aqui, ó. Deixa eu facilitar aqui para vocês. É toda declaração, certo? O que é uma declaração? É uma sentença declarativa podendo ser afirmativa ou negação. A gente vai ver alguns exemplos lá na frente. Verbo. O que é um verbo? Verbo todo mundo sabe. Mas vale lembrar que para ser uma proposição, o verbo, ele tem que estar indicando ação, aqui ó, ele tem que exprimir uma ação, certo? E um sentido, a proposição tem que ter um sentido completo ou fechado, que permita um julgamento em verdadeiro ou falso, que é aí onde entra a classificação. Os valores lógicos da proposição são verdadeiros ou falsos. Certo? Então, em um resuminho que tem aqui, olha. Um resuminho que tem aqui. Proposição. Tem que ser uma declaração com verbo. Verbo no sentido ação, né? A gente tem que ter aí, a gente lembra do verbo infinitivo. Mas a gente tem que saber que o verbo aqui tem que estar exprimindo uma ação, a declaração tem que ter um sentido e a gente pode classificar ela. Como assim? Vou dar um exemplo. O Brasil está localizado na América do Sul. Então, ó, o Brasil está localizado na América do Sul. Isso é verdade? É. Ela é uma proposição verdadeira. Pessoal, ela é verdadeira. Não é por ser verdadeira que ela é uma proposição. Certo? Ela é uma proposição verdadeira, mas ela poderia ser uma proposição falsa. Se estivesse aqui, o Brasil é localizado na Europa. Seria uma proposição falsa, certo? A Terra é um dos planetas do Sistema Solar. A proposição é.
Porque eu tenho a Terra é um dos planetas aqui, ó, verbo, aqui, ó, verbo. Então, a Terra é um dos planetas do Sistema Solar. Isso é uma proposição verdadeira, certo? Então, raiz de 2 é igual a 1. Poxa, professor, está errado, é falsa. Veja só, eu quero saber se isso aqui é uma proposição que se enquadra ali para a gente trabalhar o raciocínio lógico. Eu estou iniciando aqui o que seria raciocínio lógico, mas eu ainda estou num simples, para a gente ir para o composto, certo? Então, raiz de 2 é igual a 1, é uma proposição? Sim, é uma proposição, mas é uma proposição falsa, certo? Então, 1/2 é igual a 2, é uma proposição falsa. 1/2 é igual a 0,5. Então, choveu ontem. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, dependendo de onde você esteja. Aqui na minha cidade choveu ontem, então para mim aqui é uma proposição verdadeira. Mas na sua cidade não choveu ontem, para você seria uma proposição falsa. Isso depende muito, isso é relativo. E a observação para aqui, ó, que eu coloquei, é a presença de um sujeito definido é uma característica de muitas proposições. Porém, existem proposições que não existe sujeito nela. Como choveu ontem. Quem choveu ontem? Não sei. É uma proposição, mas sem sujeito. Outra informação é que as proposições podem ser simbolizadas por letras do alfabeto maiúscula ou minúsculas. Como assim? Você vai ver muito isso aqui, ó. A, B, P, P, Q. Eita, que é feio, dá sem palavrão. Dá puxa. Então, deixa eu ajeitar aqui. Okay. A gente vai ver muitas informações desse tipo. Então, comece a identificar que quando eu coloco A lá na frente e P, então é proposição A e proposição Q. Isso é uma coisa lá na frente. Então, a gente tem que começar a identificar as proposições como esse texto todinho aqui, ó. Esse texto aqui, o Brasil está localizado na América do Sul. Eu posso representar pela letra Q. Aí eu boto um ou, está localizado na Europa P. Então, isso aqui é uma proposição composta que vamos ver lá na frente. Mas comece a entender que daqui para frente a gente pode trabalhar substituindo o texto da proposição por pequenas letras, certo? Maiúscula ou minúsculas. Então, não são proposições. Ah, professor, estou começando a ficar meio doido aqui, porque não são proposições. Então, eu falo para você o que não são proposições, certo? Vamos lá. Perguntas. O que é uma pergunta? Uma pergunta, eu coloquei aqui um sinal de interrogação, porque quando a gente identifica logo uma pergunta, mas existe dois tipos de pergunta. A direta e a pergunta indireta. A pergunta direta, nós temos o sinal da interrogação. Por exemplo, que dia é hoje? Por exemplo, porque, estou abreviando aqui, tá? Porque você não foi ontem para a onda? Eu não sei, é só um exemplo, certo? Então, pergunta indireta. Aqui são exemplos de pergunta direta, porque identificamos o sinal da interrogação. Pergunta indireta. Não sei
o porquê, que é separado, tá? Você não foi ontem. Então, identifica aí que isso também é uma pergunta indireta. Não sei o porquê você não foi ontem. Eu estou fazendo uma pergunta de forma indireta. Então, tanto a pergunta direta quanto a pergunta indireta não são exemplos de proposições. Proposições, como a gente viu, tem que ser declaração com verbo no sentido de ação. Tem que haver um sentido, tem que existir um sentido e tem que ter uma classificação em verdadeira ou falsa. Agora me diga, como é que vamos negar uma pergunta? Que dia é hoje? Eu vou perguntar, que dia não é hoje? Mas ela não deixou de ser uma pergunta. Logo, perguntas não são proposições, certo? Temos também aqui vou mudar a cor aqui, porque eu fiz uma garrancheira, e vocês vão terminar não entendendo nada. Exclamações também não são exemplos de proposições. Por exemplo, você aí que gosta de comer muito. Que comida gostosa. Isso é uma exclamação. Eu não poderia dizer que comida não gostosa. Não deixaria de ser uma exclamação. Mas perde o contexto, né? Perde a essência da exclamação. Se eu for tentar jogar isso para uma proposição, mudaria aqui o sentido, certo? Uma ordem, por exemplo, você, seu bisonho, desliga o celular e vai estudar agora. Estou dando uma ordem, certo? A gente lembra aí do sentido imperativo, né? Ordem. Não sou tão bom de português não, por isso eu vim para matemática e raciocínio lógico, mas às vezes eu falo aqui umas besteiras que pode ser que dê certo aqui no português. Beleza? Ordem. Desliga o celular, seu bisonho. Vai estudar agora. Desligue o celular. E vá estudar agora. Então, desculpa a letra aí, mas eu acho que vocês estão pegando a essência do negócio, certo? Desliga o celular e vai estudar agora. Eu estou dando uma ordem. Ordem não é exemplo de proposição. A ordem tem sentido, mas eu não posso classificar uma ordem como uma ordem falsa ou uma ordem verdadeira, não. Certo? Se eu mandar não desligar o celular e estudar, eu dei uma ordem do mesmo jeito. Certo? Tem um exemplo também de frase sem verbo. Por exemplo, a gente viu choveu ontem, é uma frase sem sujeito, certo? Mas a gente agora vai para uma frase sem verbo. Um quarto, né? Um quarto muito frio. Então, não tem o verbo aqui nessa frase. Logo, isso é uma frase sem verbo. E as sentenças abertas, eu vou até colocar de outra cor aqui, porque precisamos... Por isso que eu coloquei até de vermelho aqui, ó. Um pouco de atenção. Essas quatro, uma pergunta, uma exclamação, uma ordem, uma frase sem verbo, nunca serão proposições. Mas as sentenças abertas podem ser proposições se a gente identificar, se a gente determinar o sujeito dela. Poxa, professor, como assim? Por exemplo, aquele juiz é muito bom. Aquele juiz
certo? Pode ser aqui, estou falando de um juiz de futebol, por exemplo. Aquele juiz é muito bom. Aquele juiz, Elivelto, é muito bom. Então, quando eu passei a identificar aquele juiz, Elivelton, eu transformei a sentença aberta, que então não era a proposição com um sujeito aí indeterminado, passei a determinar o sujeito, passando então a sentença aberta ser uma proposição. Então lembre, não são preposições, perguntas, exclamações, ordem, frase sem verbo, sentença aberta. Porém, a sentença aberta pode vir a ser proposições se caso eu identificar, eu definir o sujeito. Outra informação aqui que eu posso trabalhar também com números. X mais 3 é igual a 10. Certo? Eu sei quem é X? Não. Ora, como professor de matemática, eu sei quem é X. Mas tem gente aqui que não vai saber. Então, isso é uma sentença aberta. Mas, quando eu falar a você que 7, que X é 7, mais 3 é igual a 10, eu identifiquei X. X é igual a 7. Então, isso passou a ser uma proposição. Certo? E tem os princípios das proposições também. Os princípios das proposições são 3 tipos de princípios que é fácil, certo? A gente não tem tanto o que falar aqui. E vamos lá. Princípio da não contradição. Ora, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, isso é uma frase muito trabalhada aqui nesse assunto, que é, eu sou mentiroso. Poxa, eu sou mentiroso. Vamos supor que isso seja verdade. Isso seja verdade. Mas se isso for verdade e eu sou mentiroso, então, se eu sou mentiroso, o que eu falo é mentira. Então, como é que uma frase vai ser verdade se o que eu falo é mentira? Se eu sou mentiroso for verdade, essa frase vai ser mentira porque eu sou mentiroso. Então, passa a ser falsa. Mas se a frase for falsa, eu sou mentiroso, for falso, certo? Eu não serei um mentiroso, porque ela é falsa. Então, eu não consigo identificar se essa frase é verdadeira ou falsa. Quando eu falar ela, eu sou mentiroso. Agora, quando eu digo, você é mentiroso, é diferente. Certo? Então, princípio da identidade. Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira sempre será verdadeira, assim como uma proposição falsa sempre será falsa. Por exemplo, quando eu digo 8 é par, 8 sempre vai ser par. Quando eu digo 9 é ímpar, 9 sempre vai ser ímpar. Isso não muda. Existe o princípio da identidade justamente para garantir a sua identificação da proposição. Eu não posso chegar simplesmente e dizer que 8 é ímpar, porque para mim 8 será ímpar. Pode ser uma proposição. Se eu falar que 8 é ímpar, é uma proposição falsa. Mas, através do princípio da identidade, a resposta correta seria que 8 é par. 8 é par, 8 foi par e 8 sempre será par. 9 foi ímpar, 9 é ímpar e 9 sempre será ímpar. Certo? Lembre, princípio da identidade. Agora eu tenho aqui o princípio do terceiro excluído. O que é isso? É muito parecido aqui com os demais. Isso quer dizer que o valor lógico de uma proposição ou é verdadeiro ou é falso. Não existe um meio termo, não existe outra situação que eu possa classificá-la de acordo com os princípios da proposição. Ou 8 é par, ou 8 é ímpar. E já o caso, 8 é par, ou 9 é par, ou 9 é ímpar. E é o caso que 9 é ímpar. Então, princípio do terceiro não excluído, minha proposição só terá valores verdadeiros ou
valores falsos. Não terá outro tipo de valor para ela, certo? E a negação da proposição. A gente já aprendeu o que é uma proposição. Que o que é uma proposição? É uma declaração com verbo exprimindo ação, com sentido ou classificação. Logo, eu aprendi o que não é uma proposição, que são perguntas, exclamações, ordem, frases sem verbo e sentença aberta com sujeito indeterminado. E aprendi que existem os princípios das proposições, não contradição, princípio da identidade e princípio do terceiro excluído. E agora eu vou para a negação de proposição. Muito importante você identificar aqui os sinais. Quando eu utilizo esses dois sinais aqui, são independentes, tá? Ou você usa um, ou você usa outro. Se você usar os dois, você vai estar negando duas vezes. Então, é o mesmo significado aqui, esses sinais. Aqui, o símbolo que representa a negação é uma pequena cantoneira, um L deitado, ou quem você pensa aí, do jeito que for, ou um sinal tio, antecedendo a frase. Eu coloquei aqui, adotaremos o tio, mas fica a seu critério, tá ok? Basta pôr a palavra não antes da sentença e já a tornamos uma negativa. Por exemplo, João é médico. Se eu for negar a frase João é médico, a proposição João é médico, eu vou dizer João não é médico. Geralmente, não sempre, mas geralmente, a parte negada, o não, entra ali próximo ao verbo. Você já começa a identificar esse macete. Então, João é médico, se eu for negar, eu vou dizer que João não é médico. Maria é estudante, se eu for negar, eu vou dizer que Maria não é estudante. Certo? Agora, repare só. A gente pode ter uma palavra, uma proposição já negada, e a gente negar algo negado. Como assim eu vou negar algo negado? Certo? Aí eu explico a você. João não é médico, certo? A negativa de João não é médico é João é médico. Porque quando você colocar João não é médico, quando eu for negar, eu vou colocar outro não. E não, o não vira sim. Pega esse bizu. Quando eu nego algo, neguei uma vez, quando eu for negar outra, negar é o contrário. Uma coisa é verdadeira, o contrário é falso. Quando eu tenho um falso e o contrário de falso, é verdadeiro. Então, quando eu nego algo duas vezes, passa a ser uma proposição positiva. João não é médico, quando eu negar vai ficar João é médico. Maria não é estudante, quando eu negar é Maria é estudante. Pode ser empregado também como equivalente. Não há as seguintes expressões. Lembre quando eu falei lá no início que a minha proposição pode ser não, ela sempre vai ser substituída aí por uma letra maiúscula ou minúscula, uma letra do alfabeto. Eu falei lá A, Q, Qzinho, P, certo? Então, não é verdade que A. Como assim? Não é verdade que João é médico. João é médico, vale A. Não é verdade que A é a mesma coisa de eu dizer que não é verdade que João é médico. Agora eu vou negar. É falso que João é médico. Vocês estão entendendo? Eu posso utilizar essas letras do alfabeto para diminuir o meu trabalho de estar escrevendo, de estar lendo e tal, e a gente identifica as coisas mais rápido, certo? Então, alguns exemplos aqui, a porta está aberta, quando eu neguei, a porta não está aberta, eu posso utilizar também, a porta está fechada. Isso é a negação desse aqui, ó. Deixa eu marcar texto. A porta está fechada. Quando eu coloco a porta está aberta. Quando eu coloco a porta está fechada, isso é a mesma coisa de falar que a porta não está aberta. Eu posso utilizar dessas artimanhas, a banca pode utilizar dessas artimanhas para querer prejudicar o aluno.
o candidato lá do concurso. Mas o candidato do concurso não é besta, assistiu à aula de Fábio Júnior e identificou que na negação a gente pode utilizar palavras sinônimas. Então, a porta está aberta, eu posso utilizar a porta está fechada como negação da porta estar aberta. E a porta estando aberta, é claro que ela está fechada. A porta não estando aberta, é claro que ela está fechada. Certo? Então, as apreensões da Receita Federal do Brasil aumentaram. Eu vou negar. As apreensões da Receita Federal do Brasil não aumentaram. Certo? Eu peguei essa frase porque eu achei ela muito interessante. Neguei. As apreensões da Receita Federal aumentaram. Quando eu neguei, ficou as apreensões da Receita Federal não aumentaram. Quando eu digo que ela não aumentou, veja só, candidato. 3 coisas. Uma coisa é aumentar. Uma coisa é permanecer. E outra coisa é diminuir. Quando eu não aumentar, não necessariamente eu vou diminuir. Eu posso manter ali constante, certo? Então, quando eu digo aqui, as apreensões da Receita Federal diminuíram, eu quis dizer que se ela não aumentou, a única alternativa é diminuir. Mas se ela não aumentou e ela não diminuiu, ela pode estar constante. Por isso que aqui ó, é outra proposição, não é P. Na P, elas aumentaram, a não P, elas podem ser constantes ou podem diminuir. Eu sei que elas não aumentaram. Mas o que é? As apreensões da Receita Federal do Brasil diminuíram. Então, ela não foi constante. Elas diminuíram. Não confunda, identifique esses detalhes, certo? Então, isso aqui foi só para você ver como serão nossas aulas para a Polícia Militar da Paraíba, certo? Vamos ministrar todo o conteúdo aqui do edital, já estamos trabalhando nisso, certo? Eu vou ministrar a disciplina de raciocínio lógico. Aqui, essa aula é para você ver como será a nossa dinâmica, certo? Vamos trabalhar algumas questões, vamos trabalhar simulados, enfim. Conto com vocês, estou aguardando vocês e rumo à aprovação. Valeu, tamo junto.